Olá, pessoas. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar de ligações químicas. Então, pega seu material, faça sua anotação e boa aula para todos. Para a gente iniciar, nós vamos entender o seguinte: as ligações químicas, elas estão presentes no nosso cotidiano. Tudo que está ao nosso redor foi formado a partir de ligações químicas. Esses átomos, eles têm a capacidade de interagir uns com os outros, formando as substâncias que estão presentes no nosso cotidiano. Se nós observarmos, nós temos aqui uma imagem que mostra justamente uma molécula formada a partir da combinação desses átomos. Quando nós observamos o ácido úrico, nós entendemos que há uma interação e uma quantidade muito grande de átomos formando essa ligação. Então, os átomos, quando eles se unem, eles formam os compostos. Então, compostos são substâncias que são formadas a partir da união desses átomos. Muito bem, esses átomos eles vão formar o que nós chamamos de ligações químicas. E para falar em ligações químicas, nós temos que entender que elas podem ser classificadas em ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Nós não podemos esquecer que há uma regra que coordena essa ligação, que organiza como que esses átomos vão interagir uns com os outros. Nós estamos falando da regra do octeto. O que a regra do octeto preza? Que os átomos eles precisam adquirir estabilidade quando a sua última camada, que nós chamamos de camada de valência, tiver com 8 elétrons. Então, seguindo a regra do octeto, nós vamos formar as ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas. Vamos lá, então? Primeiro, nós vamos entender o seguinte: os átomos eles vão buscar sempre uma estabilidade, certo? Na nossa tabela periódica, se nós lembrarmos, o grupo 18 ele é constituído pelos gases nobres, que são átomos que seguem essa estabilidade. Então, para a gente formar uma ligação química, nós vamos estar buscando sempre uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Então, quando nós temos essa estabilidade, nós formamos o que nós chamamos de moléculas, certo? A origem desses compostos, que nós vamos estudar a partir de agora, elas se dão por meio de fórmulas químicas. Então, as fórmulas químicas, elas vão representar a ligação entre esses átomos, certo? E para isso nós vamos entender que essas fórmulas elas são importantes porque a gente consegue identificar, por exemplo, a quantidade de átomos representando aqueles elementos químicos que estão formando essa molécula. Se você observar, aqui nós temos a molécula de água na fórmula molecular. Então, eu consigo entender que aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a molécula de água presente aí no nosso dia a dia, ela é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio. Para a mesma molécula de água, eu posso observar a fórmula eletrônica. Por que a gente observa essa fórmula eletrônica? Porque a gente consegue entender, a partir dela, como que é a interação entre esses elétrons que constituem os átomos que formam a molécula de água. Então, na fórmula eletrônica, nós conseguimos observar que o hidrogênio, ele na verdade liga-se a esse oxigênio por um compartilhamento de elétrons. Se você observar aí a bolinha vermelha, ela está circulando justamente onde está ocorrendo esse compartilhamento de elétrons. E a mesma molécula de água ela pode ser também representada por o que nós chamamos de fórmula estrutural. Então, para a gente entender como que ocorre a interação entre esses átomos constituindo as moléculas. Ok? Vamos lá. A primeira ligação que nós vamos abordar é a ligação iônica. Professor, o que é uma ligação iônica? É uma ligação em que esses átomos eles vão sofrer alterações em relação ao número de elétrons, certo? Eles vão formar o que nós chamamos de íons. E só para a gente lembrar, os íons podem ser de 2 tipos. Nós chamamos o íon de cátion quando ele doa elétrons.
Nós chamamos o íon de ânion quando ele recebe elétron. Então, na ligação iônica, nós vamos entender que esses átomos ou eles vão doar ou eles vão receber elétrons. Essa é a regra e é isso que representa uma ligação iônica. Então, quando nós temos esses íons doando e recebendo elétrons, formando as ligações iônicas, nós vamos ter as substâncias iônicas sendo formadas. O exemplo clássico para falar de ligação iônica é a formação do cloreto de sódio, do sal de cozinha presente aí no nosso cotidiano. Se nós lembrarmos, né, a ligação que forma o cloreto de sódio, ela se dá a partir da união de um sódio mais um cloro. Então, se você observar aqui na imagem, nós temos, por exemplo, o Na. O Na ele tem 11 elétrons. Como que ficaria a distribuição eletrônica desse sódio? Observa aí, ó, K2L8M1. Presta atenção que a camada de valência do sódio, que é a última camada, é justamente a camada M. O que a teoria do octeto, a regra do octeto falava para a gente? Que o átomo ele busca uma estabilidade. E esta estabilidade ela é adquirida quando esse átomo tem 8 elétrons na sua última camada. O nosso sódio, o nosso Na, a última camada dele tem 1 elétron. É só você observar aí, ó, M1. Então ele não está estável. Vamos lá para o nosso cloro. Observa o cloro, ó. O cloro ele é um átomo que tem 17 elétrons. A distribuição eletrônica dele fica K2L8M7. O cloro, senhores, também não está estável. Observem que ele tem M7. Então, a última camada dele, que é a camada M, está somente com 7 elétrons. O que vai acontecer entre esses dois átomos? Para formar a ligação iônica, o nosso Na vai doar um elétron. Ora, se ele doa um elétron, deixa de ter a camada M. A camada M deixa de existir, porque o último elétron foi doado. Quem que fica como última camada do nosso sódio? L igual a 8. E aí ele está estável. Ele adquiriu a estabilidade necessária para formar a ligação. Esse elétron ele foi doado para quem? Ele foi doado para o cloro. Se o cloro tem M7 na última camada, mais um elétron que ele recebeu, ele adquire estabilidade ficando com 8 elétrons. Então, é assim que se é formada a ligação iônica entre Na e Cl, formando aí o cloreto de sódio. E aí nós podemos observar muito bem na imagem que esse Na, por doar um elétron, ele é um cátion, e esse Cl, esse cloro, por receber um elétron, ele passa a ser chamado de ânion. Professor, e como que nós representamos isso? Olha o sinalzinho de mais lá embaixo. Observa lá comigo, ó. O Na está positivo, justamente porque ele perdeu um elétron. E o nosso Cl está negativo, justamente porque ele recebeu um elétron. Então, pessoas, é assim que ocorre a interação entre o átomo de sódio com o átomo de cloro, formando o cloreto de sódio, tão presente no nosso cotidiano, que é o sal de cozinha. Certinho? Vamos lá, então, para o próximo passo. Observa comigo como que é a construção das fórmulas iônicas, certo? Primeiramente, o que é uma fórmula iônica, professor? É o nosso cloreto de magnésio aqui da imagem. Observa o cloreto de magnésio aí, ó. Então, isso é uma representação de uma fórmula, certo? O cloreto de magnésio também é formado a partir de uma ligação iônica. Então, para me representar a molécula, né? Para me representar a fórmula iônica, eu sigo também alguns passos que devem ser lembrados. Primeiro, nós vamos representar o cátion. Professor, o que é cátion mesmo? É aquele átomo que doa elétrons. Nesse caso aqui, quem vai doar o elétron é o nosso magnésio. Observe o magnésio aí, ó, Mg, né, que é o símbolo, e lá tem 2+. O sinalzinho de mais indica que ele doou elétrons, por isso que ele está positivo. Então, na representação molecular, o magnésio vem primeiro. Então, eu vou colocar o magnésio
primeiro. Depois vem o ânion. Quem é o ânion? O cloreto. Justamente na representação, olha lá o Cl com sinalzinho negativo. Se o sinal é negativo, é porque ele recebeu elétrons. Então, é assim que nós representamos, né, esses compostos que são formados, essas moléculas que representam esses compostos, em uma representação de fórmulas iônicas. Certinho? Então, acompanhe aí, por favor. Para a gente continuar, agora nós vamos falar de uma ligação que é chamada de ligação covalente, né? Ou ligação molecular. Como nós entendemos que na ligação iônica ocorre o fato do elétron ser doado ou recebido, aqui na ligação covalente nós temos o compartilhamento desses elétrons. Então, a gente vai entender que numa ligação covalente, ela se dá porque os átomos vão compartilhar elétrons, certo? Então, essas substâncias que serão originadas, elas são chamadas de substâncias moleculares. Se nós observarmos, né, aqui na representação, nós temos uma molécula de hidrogênio. Então, você entende que o hidrogênio ele é um átomo que tem um elétron. Professor, aqui segue também a regra do octeto? Sim, segue a regra do octeto, mas a gente faz uma primeira observação para essa regra. Qual que é ela? O hidrogênio ele não vai adquirir estabilidade com 8 elétrons. Ora, o hidrogênio só tem um elétron. Como que ele vai adquirir 8 elétrons? Então, essa é a primeira exceção. Ele, para adquirir a estabilidade necessária, ele tem configuração eletrônica semelhante ao gás nobre hélio, que é o primeiro gás nobre lá do grupo 18, lá dos gases nobres, certo? Então, como que esse hidrogênio adquire estabilidade? Compartilhando um elétron com outro hidrogênio. Então, você pode observar que aqui nós temos justamente o momento em que esse hidrogênio é compartilhado. E aí ele vai adquirir estabilidade justamente com esses dois elétrons. Nós representamos também aqui os átomos isolados e a moléculazinha, representando justamente o compartilhamento desses dois elétrons. Certinho? Então, a ligação covalente é tranquila. É só você lembrar que segue a regra do octeto, porém não ocorre perca e ganho de elétrons. Ocorre compartilhamento. Certo? Vamos lá, então? Olha só, mais um exemplo de ligação covalente. Aqui nós temos o caso do gás oxigênio. Olha a outra representação interessante aqui quando a gente pensa no oxigênio. Olha o núcleo do oxigênio, né? E ao redor dele nós temos as duas camadas. Na primeira camada, né? A camada K, nós temos 2 elétrons. Observa aí os elétrons. E na camada L nós temos 6 elétrons. Lembras que o oxigênio ele tem 8 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele fica assim, K2L6. O oxigênio, seguindo lá a regra do octeto, precisa ter 8 elétrons na última camada. Se ele tem 6, então ele vai precisar de 2 elétrons. Então, nós temos aqui os dois átomos, né, a mesma configuração, a mesma distribuição eletrônica. O que vai ocorrer, então? Compartilhamento de elétrons. Se você observar, aqui nós temos justamente o compartilhamento desses elétrons. O oxigênio precisa compartilhar 2 elétrons, senhores. Por isso que nós temos aqui a representação dos 2 pares de elétrons sendo compartilhado. Então, se ele tinha 6 na última camada, com mais 2 que foram compartilhados, ele chega a 8 elétrons e adquire a estabilidade necessária, certo? Então, aqui mais um exemplo de ligação covalente. Vamos para o próximo. Observe agora que nós vamos falar de uma ligação que é a ligação metálica, certo? Então, essa ligação metálica, né, ela vai ser formada entre os átomos que representam os elementos metais, tá? E o que vai acontecer nesse tipo de ligação? Vai acontecer o que nós chamamos de nuvem de elétrons, certo? Gente, observa aqui essa imagem. Se nós olharmos com carinho, nós temos aqui as cargas positivas, né? E nós temos as cargas negativas. Então, esses elétrons, eles gostam de circular aqui, né? Entre as cargas positivas. Isso é o que nós chamamos de nuvem de elétrons. Então, nós vamos pensar, por exemplo, no nosso cotidiano, por que
os materiais que são formados a partir de metais, eles têm alta condutibilidade elétrica e térmica, porque esses elétrons eles estão livres, eles estão circulando, certo? Então você pode observar justamente nessa imagem que nós temos os elétrons livres circulando entre os cátions, que são as cargas aí presentes nessa representação, certinho? Então, ligação metálica, lembre aí que nós vamos ter sempre o que nós chamamos de nuvens de elétrons. Gente, para encerrar, observa aqui, ó, como nós falamos de ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas, nós podemos, a partir do momento que essas ligações são constituídas e que são formadas essas moléculas, nós podemos calcular a massa molecular, ou seja, a massa dessas moléculas. E aí nós vamos entender o seguinte, né? Para encontrar essa massa molecular, pode ser em qualquer um desses tipos de ligação. E como que se faz isso, professor? Simples, nós vamos somar as massas atômicas de cada elemento químico que compõe aquela molécula. Então, se nós pegarmos aqui como exemplo a molécula de água, nós vamos lembrar que na molécula de água nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Eu somo a massa atômica dos hidrogênios e somo a massa atômica do oxigênio. E aí eu encontro a massa molecular, certo? Lembra aí, a massa molecular ela vai ser expressa em unidades de massa atômica. Então, a unidade de medida, né, para a massa molecular, ela vai ser simbolizada por esse U, que representa justamente a unidade de massa atômica. Para o exemplo da molécula de água, nós vamos pegar aqui, ó, hidrogênio. Nós temos uma unidade de massa atômica, né, para o hidrogênio. Então, são quantos hidrogênios na molécula? 2. Então, eu pego uma unidade de massa atômica vezes 2, que vai ser igual a 2 unidades de massa atômica. O oxigênio, qual que é a massa atômica dele? 16. Eu tenho quantos oxigênios na molécula de água? Só 1. Então, eu vou pegar 1 vezes 16, que é igual a 16. Depois, eu somo a massa dos hidrogênios com a massa do oxigênio, e aí eu tenho 18, né, unidades de massa atômica, que é justamente a massa molecular para a molécula de água. Professor, isso pode ser calculado para qualquer molécula? Sim, pode ser calculado para qualquer molécula. É só lembrar que a massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que estão ali representando os elementos que formam essa molécula. Certinho? Um grande abraço, até a próxima!